esse assunto, tá? Magno Maciel, ele é especialista em IA generativa e transformação digital nas empresas. Como vai, Magno? Obrigado, Flávio. Seja bem-vindo. Valeu. Maravilha. Guilherme Lippert, ele é estrategista em marketing digital, cofundador da V4 Company. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Não é filho do Denner. Não, ele é meu tio. Também não é irmão do Denner. Não, nesse caso não. Tá certo, mas o nome Lippert aqui mostra que você veio lá do Sul, né? Gaúcho. Já tá por aqui também? Cara, tô há 4 anos aqui já. Que beleza. Seja bem-vindo, Guilherme, e bem-vindo ao Conselho também. Ótimo. Aqui na minha extrema-direita, Danilo Gatto, especialista em IA generativa. Ele também é professor em IA generativa pela ABNT e FGV. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Tudo jóia. Eu já te conhecia do Instagram. Que legal. Que honra. Agora você está aqui na mesa do Conselho para falarmos sobre IA. Eu quero começar soltando para vocês ficarem à vontade. O que é hype e o que não é hype sobre esse assunto? Walter, vamos você, que a gente estava começando a falar aqui no início. O que é hype e o que não é? Não é? O brasileiro gosta de um hype e o que a gente pode dizer sobre esse assunto? O mais velho da mesa, eu já assisti muitos hypes, né? Principalmente na área de tecnologia. A verdade é que toda nova tecnologia chega como uma onda na praia da nossa vida. A gente acha bonito, bacana, mas não dá a importância que ela terá lá na frente. Então, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, surgia a onda da internet. A gente achou bacana. Nós não tínhamos ideia que a gente não ia mais viver sem internet 20 anos depois. 10 anos depois, portanto, há 10 anos atrás, uma nova onda surgia, redes sociais. E nós achamos bacana poder mandar foto do que a gente estava comendo para um amigo, onde a gente estava viajando, mas nós não tínhamos ideia de que hoje o brasileiro passaria 4 horas e meia na rede social, que eu considero uma pandemia, mas é um outro assunto. Há 2 anos atrás surgiu o metaverso, ainda uma marola, mas que promete lá na frente fazer com que cada um de nós tenha um gêmeo digital, e eu já tenho visto lan houses na favela com óculos de imersão. Então, está no início do começo do princípio de uma nova onda. E de repente chega a IA. E a IA, diferente de todas as outras ondas, não é uma onda, é um tsunami. E se as pessoas não entenderem isso, eu acho que terão problemas de sobrevivência profissional, não é? Ou seja, nada que chegou até hoje veio simultaneamente com tanto impacto, abrangência e velocidade. Por isso a gente dizer que é um tsunami. Outras coisas já vieram com grande abrangência, impacto, baixa velocidade, com muita velocidade, abrangência, baixo impacto. Nenhuma anterior veio com esse tripé. Num limite máximo. E é isso que transforma uma onda num tsunami. Já começou metendo o pé no peito. Olha, eu vou perguntar tudo que você tem curiosidade de saber. Esses caras que sacam muito, eu não vou deixar escapar nada. Danilo, e você? Você considera... Você é da linha mais apocalíptica? Você é da linha pré-apocalíptica? Como é que você se define nessa questão em relação à inteligência artificial? Perfeito. Eu puxo para o lado do resultado e do que está acontecendo de fato, tá? Então eu tento trabalhar com premissas e com probabilidades que tem uma chance alta de acontecer. Concordo totalmente com o Walter, eu acho que a IA, para saber se é hype ou se não, eu fico pensando muito no lastro, né? Que nem bolha financeira. O que tem lastro hoje na realidade em produção e geração de valor? A IA tem muita coisa que veio antes, por exemplo, o .com era muito uma promessa futura, né? A rede social quando começou também era uma espécie de promessa futura. A IA ela já veio trazendo um resultado enorme assim, para quem aplica no dia a dia. Então, eu acho que não é hype de forma, muito pelo contrário. Tem gente que eu vejo no Instagram, às vezes, o pessoal nos comentários brigando lá, porque esse hypezinho, não vejo a hora de passar. Eu falei, ixi, meu amigo, então tem uma má notícia para você. E sobre essa questão de apocalipse ou não, vai dependendo muito do que está acontecendo. Para mim, é uma tecnologia que ela tem um potencial enorme para o bem e para o mal. Depende da gente, da forma que a gente está conversando com isso, trazendo debate, educando, levar para o caminho correto. Tanto que eu falo que não tem meio termo. Ou a gente vai estar vivendo numa utopia ou numa distopia daqui a algum tempo, vai depender de nós. Muito bem. E aí, Guilherme? Eu sou de uma visão, assim, meio híbrida, no sentido de que eu concordo plenamente aqui com o Danilo e também com o Walter, de que tá vindo muito forte. Eu fico todos os dias lá no X, enfim, vendo as atualizações. Eu tô muito profundo no uso dela. Mas
Eu tenho uma opinião muito forte de que eu acredito que quanto mais a gente fala que isso vai tomar todos os trabalhos e, cara, morreram os desenvolvedores, acabou para os designers, acabou até para os copywriters, enfim, eu sou da visão de que a gente não necessariamente vai substituir essas pessoas, mas que a gente tem que empoderar essas pessoas com inteligência artificial para que elas possam produzir mais e melhor. Então eu acredito fortemente nisso. Claro, a gente tem que também lembrar que quanto mais simples é o trabalho da pessoa, pô, cara, o meu trabalho é só, vou dar um exemplo bem, talvez meio antigo, vamos dizer assim, se você tinha que transcrever chamadas, transcrever palestras, vídeos, existia por um tempo, alguns anos atrás, o trabalho de transcritores, né? O cara vai lá e transcreve o negócio pra você. Realmente, esse trabalho vai morrer, não tem como. Hoje você paga lá centavos numa transcrição com 99,999% de acurácia, boa o suficiente para tudo. Então, se o seu trabalho se parece muito mais com isso é um problema, você deveria pensar sobre o assunto, mas qualquer coisa mais complexa do que isso, na minha opinião, tem que ser empoderada com IA e não pensada em como que a gente vai substituir e matar essa profissão. Então, eu gosto muito mais dessa visão e de que todo mundo deveria estar olhando para a IA sobre como que você usa isso no seu trabalho para que você possa tirar a parte chata e focar na parte mais complexa, focar naquilo que você pode realmente gerar valor, seja para o seu negócio, para o seu cliente, para o que for que você estiver fazendo. Você acredita nessa hipótese porque você, por uma questão de regulação, por uma questão mercadológica, ou porque você acredita que a IA não vai ter a inteligência suficiente para pegar alguma coisa mais complexa? Não, eu acredito que ela vai ter inteligência o suficiente e a gente ainda está numa exponencial forte do quão mais inteligente está se tornando cada um dos modelos, mas ao usar a inteligência artificial, geralmente você nota algumas limitações delas e geralmente ela está muito mais relacionada na limitação do quão genérico as coisas parecem. Todo mundo que começa a usar IA, você fala assim, não, fui fazer um post do Instagram, ou fui fazer uma redação minha, um texto, fui escrever um e-mail. Primeiro uso de AI, todo mundo fala, pô, é muito genérico, o negócio é meio zoado e tal, não é o meu jeito de escrever. Geralmente isso está relacionado com a falta de contexto. Você não dá contexto suficiente para ela, você não informa ela daquilo que você quer com detalhe, com clareza, aí entra lá prompt engineering, essas coisas, mas a questão é contexto. Então, se contexto é o que faz o uso da IA ser muito bom, não faz sentido eu falar que eu vou assumir o trabalho de um desenvolvedor, se eu não desenvolvo hoje, porque quem tem mais contexto de desenvolver bons sistemas? Um bom desenvolvedor ou só eu com a IA? Então eu boto muita fé nisso, de que quanto mais contexto você tem, melhor fica o seu uso com inteligência artificial. Para tarefas mais complexas. Para qualquer coisa, inclusive as tarefas mais complexas. Então, pessoas que já executam aquela tarefa, quando elas plugam IA no dia a dia delas, elas conseguem exponencializar muito mais o trabalho delas. Do que a gente só falar, tipo, pega qualquer um aí e ele vai fazer qualquer trabalho com IA. Eu já vou linkar aqui com o Magno sobre o que é hype, o que não é, e já linkando já essa questão, e você já pode opinar sobre isso, tá? Eu quero tretar. Tá bom? Você é um cara da paz, eu já percebi que você é muito comedido aqui e tal. Talvez eu não... Não, eu concordo com todo mundo. Mas aqui, fica à vontade, fica aí pra... Já vou trazer, eu falo que é uma certa heresia que eu costumo dizer por aí, que eu falo que o mundo ele foi redividido em AC/DC. Só que agora o salvador é outro, é o ChatGPT, que em novembro de 22 mudou a forma como a gente tem experimentado o relacionamento com as máquinas. Então o ChatGPT ele foi uma manifestação em que você tinha um produto, simples de usar, você não precisa ser um engenheiro da NASA para ser capaz de operar aquilo, mas que te dava uma habilidade que até então o mundo não tinha, que era de conversar com as máquinas. Então pensa que até então a gente veio num mundo onde para que você fosse capaz de instruir a máquina a executar um comando de forma eficiente e legítima, você tinha que ter uma habilidade conhecida como programação. Então foi a primeira vez que a gente esteve conectado de forma em linguagem natural com as máquinas. Então a transformação que a gente viu de lá para cá, que é o que me faz acreditar que a gente não está passando por um hype, e sim por uma transformação. O mundo capitalista ele tem uma prova irrefutável que é resultado. E o resultado que a gente já está colhendo, porque de 2022 para cá no mundo da IA passou uma eternidade. Então a gente já está colhendo o resultado. Então a discussão se ela é efêmera, se ela vai passar, se isso aqui é só a moda da vez... Eu acho que é meio que uma conversa que, né, eu vejo muita empresa se preocupando muito com isso. Será que vale a pena investir nisso hoje? Como o Walter falou, olha 30 anos atrás e se coloca na posição de, será que vale a pena eu ter um site da minha empresa? Será que vale a pena eu investir no meu time para que eles dominem pacote Office, Windows e internet?
Porque as pessoas colocavam isso nos seus currículos 30 anos atrás. Então a gente está nesse momento, e claro, que como é um assunto novo, como as empresas estão experimentando, a gente tem ainda o efeito da resistência e da dúvida. Mas talvez se a gente avançar 5, 10 anos, a gente olhar para trás e falar, poxa, nem existia outro caminho. Isso é inexorável. Não faz nem sentido questionar. E na questão das pessoas? Esse é o grande ponto, né? Assim, será que a gente vai aqui nesse tema agora das pessoas? Vamos falar de sucata, né? O fenômeno da sucatização dos trabalhos. Então, o que é sucata? Um negócio que hoje é muito útil para você, amanhã é um ferro velho que eventualmente não tem serventia. Então, a gente pode ver isso de duas formas. Eu sou do time não apocalíptico, eu sou do time um pouco mais otimista. Só que eu acho que o otimismo ele não vai vir amanhã. A gente está enfrentando uma curva J, que é aquela que primeiro submerge... Para baixo, para depois subir. Você precisa passar muito tempo debaixo d'água, segurando o fôlego, para quem sabe lá na frente isso crescer exponencialmente. Então, os primeiros movimentos que a gente já está vendo são os piores, porque são as notícias do tipo, call center demite 5.000 pessoas para uma IA. E, de novo, o sistema capitalista ele é muito ágil porque ele não perdoa a ineficiência. Então, se você já tem uma forma mais eficiente de executar uma tarefa, faça isso imediatamente. Não faz sentido você postergar a eficiência. Então vai demorar um tempo para a gente começar a ter os eventuais usufrutos na sociedade como um todo, inclusive na incorporação de novas ocupações, porque se o Banco Mundial está falando que a IA é o elemento antrópico, ou seja, aquilo que o homem está envolvido, que mais vai adicionar riqueza na humanidade nos próximos 10 anos, a gente está falando aí de 7 a 10 trilhões de dólares, essas novas ocupações, elas surgirão. Mas não vai ser no curto prazo. A gente vai demorar um tempo só vendo más notícias de sucatização. Quem sabe lá na frente a gente comece a ver o efeito positivo de tudo isso. Assim como a gente viu nas últimas 8, 9 décadas, pelo menos. Vamos pegar aqui um exemplo clássico, né? O quanto a indústria automotiva transformou o mundo. Ela exterminou, ela sucatizou a função do carroceiro. O cara que fabricava carroças e dava manutenção em carroças, ele foi exterminado. Mas, em paralelo, a indústria automotiva incorporou riqueza, conhecimento, propriedade intelectual e ocupações. Você espera por isso ou você tem uma visão de como isso poderia ser Eu torço realizado? por isso. Você torce por isso? Eu torço por isso. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, você já tem uma visão otimista e torcedora, digamos assim. Torcedora, e aí é aquele torcedor que não é só gritar da arquibancada, tem que entrar aí no campo e também ajudar a chutar a bola, que é um pouco do que a gente tem feito no sentido de letramento é importante. Então, da mesma forma que 30 anos atrás, se você não soubesse informática, eventualmente você estava eliminado das oportunidades. Então, a gente está nesse momento em que letramento, e acho que todo mundo aqui está envolvido de alguma forma nisso, letramento é fundamental, mas ele não é a vacina suficiente para te imunizar contra esses efeitos substitutivos da IA. Ou seja, na prática, não adianta você saber usar a ferramenta, isso não garante que a posição que você está hoje, amanhã ela vai continuar existindo. Não é assim que funciona. Posso fazer um complemento só? Quando você fala, por exemplo, de sucatização, eu não sei se eu sou muito positivista, assim, muito pro lado positivo das coisas, mas só para dar um exemplo do como eu penso que eu acho que complementa legal, antigamente, quando a gente começou o mundo da internet, enfim, eu já sou dessa época, vamos dizer assim, né, já nasci com isso, a gente precisava fazer um site para nossa empresa. Como que a gente fazia isso? Pô, contratava um designer, contratava um web developer, um cara que vai desenvolver esse site, pagava esses 2 profissionais para desenvolver o nosso site. Posteriormente veio o tal do WordPress, Elementor, ferramentas que fazem, cara, um Wix, por exemplo, posso fazer um site em 1 minuto, 5 minutos, sei lá, 1 hora eu vou lá e monto o meu site. Não preciso mais pagar o designer, porque eu tenho os templates, não preciso mais pagar o dev, porque o negócio é plug and play, né? Funciona ali automaticamente. Isso, na teoria, se a gente pensa rapidamente, matou o trabalho de vender sites codados. Não necessariamente, porque ainda precisa criar sites codados para empresas que vão crescendo, vão tendo coisas mais complexas. Beleza, então a gente manteve as duas coisas, o WordPress e o site codado, e as duas coisas existem. Ao mesmo tempo, agora tem ferramentas que a gente vai fazendo lá, os sites agora codados, não com o Wix, não um negócio assim, mas surgiram recentemente essas ferramentas que você pede lá com linguagem natural, falando que nem a gente está falando agora, e o negócio coda um site, é tipo um desenvolvedor. Então, de novo, matamos os desenvolvedores? Não. Eu acredito muito talvez o complementar à sucatização é que a gente vai, talvez, profissionalizar ou melhorar, teria que encontrar um termo melhor para isso, mas eu vou fazer com que essas pessoas tenham que se desenvolver mais para ficarem melhores naquilo que elas estão criando. Então,
Então, se o cara só fazia o design de um site, hoje ele deveria estar pensando em como que eu crio um site com uma ferramenta como um Lovable da vida e que fica muito top. Os mecanismos econômicos mudam. Isso. Eu gosto muito do exemplo. Mas a pergunta que fica, no mesmo quantitativo? Essa que é Esse é o ponto. resposta. Né? Bom, beleza, eu acredito que não vai acabar o desenvolvedor, mas no mesmo quantitativo que temos hoje... Eu acho que o que pode acontecer é uma destruição, de certo modo, de valor dessas coisas. Então, antes você gastava e você tinha uma disposição a pagar por um site ou algo do gênero muito mais alta. Hoje em dia, quando você sabe que o negócio leva 2 minutos para fazer, você não vai pagar 50 mil reais num site qualquer, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso é o que pode acontecer, de diminuir o valor de alguma dessas coisas e essas pessoas terem que se profissionalizar ou criar ofertas mais interessantes ao redor disso. E as coisas mais simples, de fato, eu acho que essas vão sofrer uma sucatização muito forte. Né? A grande parte da mão de obra está na realização das coisas mais simples, né? Justo. A base da pirâmide está aí. É verdade, isso é um bom ponto. Como é que você vê, Walter? Eu sou muito otimista, porque, primeiro, o que a gente lê normalmente é desmentido por uma nova leitura depois. Eu fiz um estudo desde o começo do século passado sobre coisas que foram previstas que aconteceriam e não aconteceram. E são gigantescas. Na década de 70, o petróleo iria acabar e a gente ia ter que andar a cavalo. Eu li isso nos veículos da época. No ano 2000, o bug do milênio ia derrubar aviões e deixar pessoas semanas presas em elevadores. Não aconteceu nada disso, né? O ebola ia acabar com metade da África. A vaca louca ia eliminar a Inglaterra do mapa. A gente ouve o tempo inteiro previsões apocalípticas, seja de tecnologia, seja de biologia, porque é isso que vende notícia. Ponto. Agora, claramente o mundo está hoje cindido entre duas partes, os otimistas e os pessimistas. Os otimistas e os pessimistas têm a mesma visão com uma ótica distinta. O pessimista acha que em 5 anos a IA vai roubar metade dos nossos empregos. Os otimistas acham que ela vai roubar em 5 anos metade do nosso trabalho. É a mesma visão, porém, um olhando de maneira positiva e dizendo, se eu tiver na metade do tempo a mesma eficiência que eu tenho no tempo integral, eu posso ganhar o dobro, trabalhar o dobro, estudar o dobro ou viver o dobro. Outros dizem, não, eu vou ficar sem emprego, em casa, inútil, depressivo. E vai acontecer de ter gente depressiva e gente ganhando o dobro. Porque tecnologia, quando chega, ela vem como uma bênção e uma maldição. Bênção para as pessoas de boa vontade, para os que querem, para como Nietzsche chama, vontade de potência. E as outras pessoas que vão ficar reclamando da vida, maldizendo. E tudo bem, essas pessoas serão amaldiçoadas por essa tecnologia. Então, pega, por exemplo, a IA pode hoje pegar uma ressonância magnética, analisá-la em minutos, compará-la com milhões de outras ressonâncias magnéticas e preparar o laudo. O médico tem que ver aquilo como uma bênção, porque ele vai me dar mais atenção, vai perguntar como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo à doença, como o plano de saúde está bancando, vai dar a chance a ele de ser mais humano. Portanto, claramente a IA não vem para roubar empregos, até vai roubar alguns. Ela vem para devolver a nossa humanidade, para devolver a nossa capacidade de abstrair, de divagar, de pensar, de ter ideias, de querer as coisas, de voltar a termos curiosidade. É para isso que ela chegou. Nós vamos fazer isso? Depende de nós. Muito bem. E aí, Danilo? Eu tenho uma visão um pouco mais híbrida em relação a tudo isso, porque para mim o meu otimismo e o meu pessimismo dependem muito da área e da janela temporal, entendeu? Então isso faz uma diferença muito grande. Por exemplo, eu concordo totalmente com o Magno, que eu acredito que a gente vai passar por uma transição muito difícil, porque no que eu me baseio? Eu tento me basear em fatos e no que eu estou vendo acontecer, tanto comigo, com as empresas que eu atendo e no mundo. Então, por exemplo, a IA, nesse momento, certos marcos que ela atinge de tecnologia, aquilo consegue disruptar um setor muito grande. Por exemplo, agora a gente está entrando numa era muito de voz, né? A gente está chegando em modelos com uma latência baixíssima e que conseguem ter uma conversa muito natural. Quando isso chegar num determinado nível, somado a uma acurácia, isso vai batendo em toda a área de telemarketing, atendimento e tudo mais, e aí vai ter um impacto enorme nessa área. Aí um monte de gente pode ser demitida, né? E aí
O que foi gerado em contrapartida que vai suprir essas pessoas? Talvez não vai ser nessa mesma proporção, que é o que eu concordo com você. Eu acredito totalmente que você vai ter uma contração, né? E aí, será que foi gerada outra coisa? E aí vem essa questão toda dos tipos de trabalho que vão surgir. Mas enfim, então ainda falando dessa parte, eu acho que você vai ter uma contração muito grande de diversas áreas que hoje a IA está fazendo muito bem e que você está olhando aquelas que ela está começando a atingir e vai impactar também. E aí, quanto àquela questão de a tecnologia tira alguns empregos, mas cria outros, eu tenho uma visão meio particular sobre isso, que a IA está se desenvolvendo, ela tem inteligência. Na minha opinião, as funções que ela cria, ela também consegue fazer, entendeu? Então eu não acho que, vai ter, o pessoal fala assim, vai ter o cara que vai fazer manutenção da IA. Não, a IA vai fazer manutenção da IA. O que eu fico pensando talvez os empregos que vão sobrar no futuro são aqueles que a gente não quer que a IA faça. Por exemplo, tem equipamentos de som que tem uma qualidade absurda para música. Isso matou as bandas ao vivo? Não, porque a gente gosta de ver um ser humano tocando. A gente gosta de ver um ser humano jogando futebol. Eu não quero ver futebol de máquina, sei lá. Então tem coisas que a IA vai conseguir fazer, mas a gente não vai querer que elas façam. E fora isso, eu acho que o trabalho do futuro... Mas, de novo, em qual proporcionalidade? Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. Isso vai ser bem reduzido, na minha opinião, também, tá? E eu fico pensando também nessa questão de que o ser humano sempre vai pensar numa forma de agregar valor ao outro. Eu vi uma entrevista recentemente de um cara dizendo que ele foi contratado para jogar videogame com um cara que tinha uma condição financeira muito alta porque ele não queria jogar sozinho. Então, hoje, coisas que pra gente são banais e supérfluas talvez virem empregos no futuro, assim, coisas nesse sentido, sabe? Porque aí o ser humano vai ter tanta prosperidade que vai ter uma coisinha que hoje pra gente é trivial, mas que lá no futuro vai ser uma coisa que você vai querer que outra pessoa faça por você, e aí você vai contratar aquela pessoa para isso. Mas, de qualquer forma, isso são vislumbres, né? O que eu fico pensando a gente tem que estar sempre olhando o que vai acontecer em breve para tentar se posicionar e ter uma força muito forte a nosso favor, que é a curva de adoção humana, que é ridícula. Quando eu comecei a atuar com isso, né, eu acabei pegando o ChatGPT praticamente no 5º dia útil, eu pensei assim, cara, em um ano vai estar todo mundo usando, todo mundo... Estamos aqui, 2 anos e meio depois, eu indo em algumas das maiores empresas do Brasil, chegando lá o pessoal assim, estamos pensando num plano de IA para 2026. Eu falo, nossa, cara, isso é uma coisa muito boa, porque você tem mais tempo para se preparar, né? O fato, eu fico brincando, se surgisse a AGI hoje, né? Ela ainda demorar 2 anos, eu acho que para cair no uso popular, entendeu? Mas assim, a minha visão eu sigo um pouco, acredito que parece ser um pouco a sua opinião também, de que você vai ter uma contração muito grande de áreas e não necessariamente um surgimento de áreas igual, e essa transição vai ser muito sofrida. Eu tenho essas dúvidas. A minha dúvida é na proporcionalidade. E eu entendo essa dúvida, porque eu acho que a dúvida é de todos. Evidente que ninguém pode dizer o que será. Porém, uma coisa é verdade. A democratização é um fato irreversível e pode mudar a econometria daquilo. Vou dar um exemplo. Para você fazer um design de interiores de um apartamento, custava 100 mil reais e a pessoa demorava 1 mês. Hoje eu faço em 20 minutos. E um arquiteto vai fazer muito melhor do que eu nos mesmos 20 minutos. Esse arquiteto, em vez de cobrar 100 mil, tem que cobrar 10 mil. E ele terá 50 vezes mais gente interessada em que ele faça um plano de design de interiores. Então, nós temos que entender que a democratização, ela trabalha numa pirâmide que vai aumentando o consumo quanto mais baixo o preço. Claramente, o que não dá é para a gente continuar achando que a IA vai substituir o humano. Não. O que vai nos substituir é a nossa inércia perante a IA. Porque daqui para frente, a IA não vai roubar o emprego de ninguém. Alguém usando IA vai roubar o meu emprego ou o seu. Mas essa é a minha preocupação, porque, na minha opinião, a maioria tende à inércia. Tá ótimo, é um direito que eles têm. Mas aí eu queria comentar uma coisa com vocês que é importante. Mas a consequência disso aqui eu acho que é um dado importante, é o seguinte: nós precisamos, se quisermos ter um futuro promissor neste país, vamos falar do Brasil, porque o assunto é mundial, mas vamos falar do Brasil, nós precisamos gerar a maior revolução empreendedora que este país já viu. Nós precisamos fazer em 5 anos o que a gente faria em 50. Para isso nós temos que juntar o SEBRAE, todos os organismos estatais e paraestatais, para criarmos uma mentalidade empreendedora nesse país. Vou dar um exemplo. Aquela moça que trabalha na recepção e graças não a IA, mas a tudo isso que a gente está vendo na recepção dos prédios, ela fica inútil. Por quê? Porque como recepcionista ela não precisa mais, que eu vou lá, ponho meu código, recebo o meu voucher e entro na catraca. Essa moça tem que ser incentivada, treinada, financiada para montar uma empresa de design de sobrancelha na casa dela. E, com isso, ganhar a sua vida. O segurança do prédio, que graças
a capacidade que as máquinas têm de identificar pessoas, não precisa mais ter 5 seguranças, pode ter 2, os outros 3 têm que ser incentivados a você efetivamente gerar uma empresa de reformas domésticas e dar a ele instrumentos para que ele faça isso, motivação, treinamento. Ou seja, se em 5 anos nós continuarmos fazendo tudo como estamos hoje, preocupado com CLT, com carteira assinada e etc., pode acontecer essa visão distópica que você falou. Quando a gente olha para a política pública, a gente vê a ideia justamente contrária. Eles estão querendo dificultar a vida do MEI e trazer todo mundo para a CLT, porque o INSS não tem dinheiro para pagar a conta. Não, inclusive, a IA talvez seja o melhor amigo deles. Porque a produtividade é a força oposta da inflação, né? É isso. Então é importante a gente entender que eu acredito e sou otimista, mas eu acho que vai piorar antes de melhorar. Tu concorda com o Ivajota? Não, é evidente. Ser otimista não significa só ver cor-de-rosa. Significa identificar que a história não leva em conta nosso ciclo de vida. A história, ela evolui. Nós tivemos ups and downs. No tempo em que Gutenberg inventou a imprensa, os escribas ficaram desempregados um tempão. Tá? E na Revolução Industrial, os artesãos não sabiam o que fazer. Ou seja, é natural que ocorra isso. Porém, há um processo... Tsunami, né? Tsunami Só agora, que desta vez não é em nenhuma área, é em várias. E a velocidade, que acho global. Que é o ponto do Flávio. Assim, esse é o quanto que a problema gente da vai ter velocidade. velocidade de reação. Porque assim, é o que você falou, a gente tem que ser otimista, mas não dá para ser inocente. Então, muita gente tem falado que a gente vai ver, em menos de 10 anos, as pessoas unicórnio. Ou seja, eu sozinho tenho uma empresa de bilhões. Bom, mas se eu sou sozinho uma empresa de bilhões, e aquelas milhares de pessoas que eu empregaria no formato de um unicórnio tradicional? Você pode dizer o seguinte, a IA assumindo a produção, o preço vai cair para um décimo. Ao cair para um décimo, uma pessoa que ganhava 10 mil vai ganhar 1.000. E vai consumir a mesma quantidade de bens. Na hora em que ela ganha pode ganhar a mesma quantidade de bens, mas os produtos precisam continuar sendo vendidos, nós vamos ter provavelmente a renda básica universal para um monte de gente. Vai ser um outro modelo econômico. Agora, o que é importante nós entendermos? Quando a gente vê um problema, a gente não vê solução. Sabe por quê? Porque se existisse a solução, não existia o problema. Sempre quando você vê um problema, você tem que entender que logo depois vem uma solução. Ela não chegou ainda por quê? Porque não havia o problema. É o pensamento linear, né? De você achar que o bolo é sempre do mesmo tamanho. Se você parte do princípio que ele não cresce, a gente sai de uma lógica que, para que uma pessoa ganhe, outra necessariamente tem que perder. Eu não estou incorporando riqueza na economia. Exato. Então, se o bolo é sempre fixo, isso não faria sentido. Então, a lógica de mercado, ela se altera. O problema é que a gente, como ser humano, a gente pensa linearmente. A gente mal e mal consegue fazer cálculo básico, quanto mais cálculo exponencial, cálculo composto. Então é difícil para a gente entender o que vai ser da gente daqui em diante. Magno, aqui todo mundo, aqui eu já percebi, que existe em comum, que todo mundo acredita na curva J. Você usou esse termo e todos aqui no seu discurso, cada um do seu estilo, concordou que primeiro piora para depois melhora. Isso é ser otimista. Isso é ser otimista. Mas eu preciso dizer que eu também percebi na observação de todos que